Olá a todos e sejam muito bem-vindos à nossa última aula do módulo 2 no nosso curso de Python básico para bioinformática. Nesta aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre como trabalhar com arquivos em Python. Em Python é muito simples você trabalhar tanto com escrita quanto com leitura de arquivos. Para isso, a gente tem a função open, que vai nos permitir criar um novo arquivo em Python. Vamos ver aqui, por exemplo, que nessa pasta nós temos o nosso arquivo teste, que eu vou deletar aqui agora. A gente tem também o nosso arquivo FAST, temos os notebooks, né? Python e curso Python básico. Agora, o que eu poderei fazer? Eu utilizando a função open, eu posso, como primeiro argumento, digitar o nome do meu arquivo, e esse arquivo eu posso passar ou não uma extensão para ele. Nesse caso, eu vou passar uma extensão txt, que é um arquivo de texto. Como segundo argumento da minha função open, eu preciso passar o modo que esse arquivo vai ser aberto. Dentre os modos permitidos estão W para somente escrita, R para leitura e escrita, ou A para escrita ao final do arquivo. Então, qual a diferença de W para A? Quando você tem um arquivo, que você está abrindo em modo W, você vai começar a escrever aquele arquivo do zero. Ou seja, se o nome de arquivo que você passa é um arquivo que já existe, você vai escrever por cima daquele arquivo. E isso significa que os dados daquele arquivo vão se perder. Entretanto, se você escreve um arquivo utilizando o tipo A, significa que, se aquele arquivo já existir, você irá começar a escrever a partir da última linha daquele arquivo. É importante observar que você abrindo no modo A, que é o modo append, ele vai dar um erro se o arquivo não existir, certo? Então, vamos começar aqui com o nosso modo, o quarto modo que a gente tem seria o W+. O que é o W+? É um arquivo abrindo no modo de leitura e escrita, ou seja, eu vou abrir um arquivo que eu posso tanto ler quanto escrever. Outro ponto importante é que, quando a gente coloca a função open, se o arquivo estiver no modo W ou W+, e ele não existir, um novo arquivo será criado. Dessa forma, a gente tem como criar arquivos no diretório que nós estamos trabalhando, em Python. O próximo passo que a gente pode ter quando a gente abre um arquivo é atribuir esse arquivo a uma variável. Então, nesse caso, nós vamos chamar de arq. Então, atribuímos à variável arq o arquivo que estamos criando. A partir daí, nós podemos utilizar o método write, que nada mais é do que escrever alguma coisa naquele arquivo. Então, eu poderia colocar, este é o meu primeiro arquivo criado com Python. Pronto. Então, isso significa que eu vou abrir um arquivo chamado arquivo.txt e eu vou escrever a frase: este é o meu primeiro arquivo criado com Python no arquivo. Vamos ver como funciona? Agora, antes disso, a gente precisa fechar esse arquivo, porque senão ele não vai estar, a escrita não vai ser finalizada. Então isso é um ponto muito importante. Observe aqui, vamos fazer sem fechar, só para ver como é que funciona. Ele deu o código 47. Quando eu venho aqui em arquivo.txt, sim, ele está em branco, como esperado, né? Por quê? Porque eu não fechei o arquivo ainda. Então, voltando aqui para o Python, se eu colocar arq.close, eu fechei o meu arquivo. E agora o que tinha escrito já foi passado. Então agora eu tenho, este é o meu primeiro arquivo criado com Python. Ótimo. Vamos agora fazer isso daqui novamente. E veja que, se eu mudar essa frase aqui, vamos mudar aqui, este é. Vamos ver o que acontece com aquele arquivo que eu já criei. Eu vou passar o close para cá e assim a gente consegue, e vou fechar o arquivo aqui. Assim a gente consegue ver qual é o efeito de abrir com W. Então, quando eu abro, este é. O que aconteceu? Ele apagou tudo que tinha e criou um novo arquivo. Esse é um problema quando eu abro com o modo W+. Agora, se eu abrisse esse arquivo com o modo A, o que acontecia? Eu posso colocar um arquivo criado com Python. Vamos ver como é que isso daqui resulta. E aí eu vou abrir aqui um arquivo novamente.
Ah, e olhe bem, ele começou do final, exatamente onde acabou, e adicionou. Observe que ele não colocou espaço e nem pulou linha. Então, esse é um ponto interessante. Esse espaço e essa linha, vocês têm que pensar quando vocês forem escrever um arquivo utilizando Python. Mas vamos dar prosseguimento aqui ao próximo ponto que a gente pode trabalhar. Quando eu estou criando um arquivo, vamos voltar para o modo W+. Se eu quiser pular linhas, como é que eu faço? Eu tenho que adicionar alguns caracteres especiais. Por quê? Vamos usar aqui um exemplo em que ele talvez não vá pular linha. E a gente pode colocar, vamos testar se, e colocamos de novo write. Desta maneira pulamos linha. Vocês acham que vai pular linha? Vamos ver. Rodando aqui. E novamente não pulou linha. Por que que não pulou linha? Porque sempre que você solicita que algo seja escrito no arquivo em Python, isso daí vai fazer com que ele comece a escrita exatamente da última posição que foi escrita anteriormente. Para que eu consiga pular uma linha, eu preciso adicionar um caractere especial, que é o /N. Esse caractere faz com que eu adicione uma nova linha, certo? E aí, se eu escrever aqui agora, vamos fechar o arquivo e escrever. Agora nós temos um arquivo que de fato pulou uma linha, ok? Então, para escrever a gente usa o write e para pular uma linha a gente usa o /N. Nós podemos também usar o /T, que nada mais é do que um tab, certo? Então, caso a gente queira escrever um arquivo em que nós estejamos utilizando algo com tab, ou, por exemplo, arquivos separados por tab, é interessante a gente utilizar esse caractere. Então, se a gente rodar aqui, fechando o nosso arquivo novamente, tiramos o pulo de linha, agora é só um tab. E aí, como é que fica? Beleza, você viu que ele colocou até essa identificação do tab. Isso é interessante porque isso ajuda a padronizar os espaços algumas vezes. Ok? Então, quando você precisa de algum arquivo que ele esteja com os espaços padronizados, o tab pode ser uma boa ideia. Mas vamos seguir aqui agora. A gente pode também ler arquivos. Então, quando eu coloco o arq igual open, aí eu vou colocar um arquivo que eu já tenho aqui na minha pasta, que nesse caso é um arquivo FASTA, que é um arquivo muito comum quando tem na bioinformática. Vamos ver como é que funciona a leitura de arquivos em Python. A leitura de arquivos em Python, ela funciona da seguinte maneira, do mesmo jeito. Eu vou escrever o nome do meu arquivo, que é o 6vxx.fasta, e eu vou colocar como o segundo argumento, não mais o W nem o A, porque eu não quero escrever. Eu posso utilizar W+, ou posso utilizar R, que é o modo somente de leitura. Assim, eu não corro o risco de escrever sobre o meu arquivo, que não é o que eu quero. Abri esse arquivo e agora eu posso ler as instruções, o que tem dentro desse arquivo, utilizando duas maneiras. A primeira delas é o arq.read. No arq.read, o que me retorna? Retorna para mim os x primeiros caracteres desse arquivo, sendo que os x primeiros caracteres é o argumento que eu passo. Então eu quero ver, por exemplo, os 20 primeiros caracteres desse meu arquivo. Vamos ver o que retorna? Isso daí. Ele pegou os 20 primeiros caracteres e me retornou. Olha que coisa interessante. Ele guarda a última posição que foi lida. Dessa maneira, o que acontece? Quando eu colocar novamente o arq.read, ele vai me passar a mesma saída de antes? Não, ele vai me passar os 20 próximos caracteres. E assim eu posso ler o meu arquivo caractere a caractere. Eu posso também escolher o meu arquivo utilizando o método readlines ou readline. No readline eu vou ler a linha que está na qual eu estou, certo? Iniciando, obviamente, de onde eu parei anteriormente. E se eu colocar de novo arq.readline, aqui eu vou ler a próxima linha. Veja aqui que ele parou, num pulo de linha. Então, a próxima linha eu vou ler agora.
que é a sequência que eu tenho no meu arquivo FASTA. E aí você vê que ele é finalizado com esse próximo, esse /n, certo? Então, esse é um dos pontos muito interessantes quando eu tenho uma leitura e escrita de arquivos. Um outro ponto que a gente pode verificar é que nós podemos sim utilizar algum método do Open para a gente receber como argumento uma lista em que cada item dessa lista é uma linha do nosso arquivo. Como que fazemos isso? A gente pode ler o nosso arquivo e nós vamos utilizar o readlines. Agora no plural. Antes a gente utilizou readline. Dessa maneira, eu vou ter uma lista em que cada elemento é uma linha do meu arquivo. Vamos ver como é que sai? Essa daqui. O meu primeiro elemento é esse daqui, que é uma linha. Aí veja aqui que tem uma vírgula. O meu segundo elemento é a segunda linha, certo? E como que eu faço para eliminar esses caracteres de pulo de linha? Bem, para eliminar o caractere de pulo de linha, vamos atribuir isso daqui como A, por exemplo. E para eliminar esse caractere de pulo de linha, aliás, vamos chamar, para facilitar, de linhas, certo? Então, linhas vai ser essa lista. A gente tem aqui linhas, vemos que, ok, a gente tem que abrir novamente o nosso arquivo, certo? Linhas vai ser essa lista. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Quando a gente pegar o readlines e pegar essas linhas, a gente pode eliminar esses últimos caracteres. Então, é uma lista. Como que eu acesso o primeiro elemento da lista, por exemplo? Eu coloco um colchete com índice 0. Logo, eu tenho linhas 0. É isso daí. Que tipo de dado é esse daqui? Vamos ver? Esse dado é uma string. Eu posso utilizar um dos métodos das strings que nós aprendemos, que é o string.replace. E eu posso passar como meu primeiro argumento o que eu quero substituir, que seria o /n, barra invertida n, e substituí-lo pelo que é o meu segundo argumento, que é um espaço vazio. Não existe nada, não dei nem espaço, é só uma string vazia. Então, eu só vou efetivamente estar eliminando o /n. Vamos ver qual o resultado disso? Perfeito, eu tirei o meu /n. Então, isso é muito importante porque algumas vezes nós queremos processar os textos e trabalhando com o texto cru não seria uma boa opção. Dessa maneira, a gente consegue evitar que esse tipo de caractere, né, que o /n, o /t ou outros caracteres especiais, a gente teria que observar cada um deles e fazer essa substituição, passem para o nosso código. Logo, o que a gente pode fazer é utilizar o método replace das strings. Então, pessoal, esse é o básico do que nós vamos fazer com as strings. E a partir de agora, nós já temos todo o conhecimento necessário para ler e escrever arquivos que nós vamos precisar para o nosso primeiro projeto. No próximo vídeo, eu vou explicar qual o objetivo do projeto, o que deve ser feito e dar algumas dicas para que vocês consigam começar a desenvolver. Lembrem-se, nesse próximo projeto a gente só vai utilizar o que nós aprendemos nessas 10 primeiras aulas. Isso aí, até mais!